desse momento, poder falar um pouquinho sobre a Aliança Municipal Espírita, né? A Aliança Municipal Espírita de Cataguases ela existe para unir e fortalecer o movimento espírita na cidade, sempre seguindo os ideais de união e cooperação. O objetivo é reunir todos os centros, grupos e instituições espíritas da região, garantindo que cada um continue com a sua autonomia. A Aliança está aqui para apoiar quem quiser fundar novos grupos e incentivar as iniciativas das casas espíritas, seja no estudo, na divulgação ou na prática da doutrina, sempre que for solicitado. Além disso, trabalha para divulgar o Espiritismo de várias formas e representar as instituições em conselhos regionais e estaduais. Também promove a troca de experiências entre os grupos e se preocupa em ajudar o desenvolvimento dos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas, oferecendo cursos, palestras e outras atividades. A Aliança forma ainda pessoas para apoiar as instituições em suas atividades, como estudos e a integração da juventude nas atividades espíritas. E é importante lembrar, a Aliança respeita a independência de cada instituição e não interfere na administração de nenhuma delas, nem assume as funções que são próprias dos centros espíritas. Partindo do princípio espírita, a Aliança Municipal Espírita respeita o livre-arbítrio de cada casa. É isso? Então agora nós vamos pedir ao nosso companheiro Antônio Lima para fazer a nossa transição. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade às atividades do mês Kardec, e que possamos nós, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e Jesus, na certeza desse amparo desses amigos espirituais, para que possamos estar realizando aquilo que está dentro do programado. E é nessa certeza, agradecendo a essa espiritualidade amiga que envolve a cada um para que possa levar o trabalho à frente. Nessa certeza, de sua presença, nós agradecemos a oportunidade e damos por iniciado os trabalhos de hoje. Que assim seja. Antes da palestra da noite de hoje, os nossos companheiros lá de Juiz de Fora, nós devidamente apresentaremos depois. Antes de mais nada, nós teremos nosso momento de harmonização com o nosso companheiro Hércules Mota, que gentilmente recebeu com carinho o nosso pedido para ele estar conosco, para apresentar a noite de hoje. Boa noite, pessoal. A gente professa a incumbência, a gente sabe que a casa espírita já é montada uma vibração salutar, uma vibração tão boa, mas sabemos também que a música proporciona essa conexão, aumenta um pouco mais essa conexão com essa espiritualidade. Vamos acelerando aí os nossos corações. Vamos cantar algumas canções. Hoje, como nós estamos sem lugar, vai aqui no global mesmo. Espero que todo mundo consiga ouvir daí.
não é tarde mais. A felicidade põe toda a vontade na paz verdadeira. Vá, solte as amarras, não tema a tempestade. Ouça a voz que vem do seu coração, deixa a escuridão para viver amor. Não estamos sós, filho, sempre há voz, incessante luz, o amor de Jesus, revelando a sua beleza em nós, jovens sentimentos, dons, dom de muito tempo. Já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Se alguém conseguir tirar uma foto minha sem fazer careta, vou cantar uma aqui que eu acredito que algumas pessoas saibam, poder me ajudar, né? A gente vem assim de sopetão, né, amigo? A gente não faz nem aquecimento, né? Então vocês me ajudam nessa aí. Já pintei o mundo bem fugaz, enfeitei com flores, artificial, muito me fez, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo, de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, o selo da raiz, o instinto das terras, o elementar, ao limiar do eu igual. Sou um ser maior, um reino de belezas, eleito para ser, herdeiro das estrelas, anjo querida, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que cessam são apenas
elementar, no limiar do eu imortal. Sou o ser maior de um reino de belezas elevadas, herdeiro das estrelas, um anjo que eu vi, é o meu destino, enfim. Muito bom. Há um tempo atrás eu fui fazer uma participação numa apresentação do Denis Soares, né? Companheiro também, morou muito tempo lá de fora, né? E passamos uma noite ali em Ouro Preto, que eu gosto bastante ali, antes de chegar a Belo Horizonte, o show era em Belo Horizonte. E aí, não sei o que motivo, olhando aquelas pedras, né? Toda aquela vibração que ali é montada, né? Numa época ainda escura, me reportou a imagem de Jesus indo ao Gólgota, né? Fiz essa analogia e no próprio hotel veio essa melodia e depois me sobrou na canção Ver Jesus. E aí eu aproveito para dizer, né, que todas essas canções que estão nas plataformas digitais, vocês podem, né, ter a possibilidade de baixar. E eu sempre falo muito sobre o palco MP3 e muito sobre o acervo espírita, que muita gente não conhece, mas é um site, né, que os irmãos lá do Espírito Santo elaboraram e que tem todos os artistas espíritas, né, ali nesse acervo espírita, www.acervoespírita.com.br. Lá também tem a possibilidade de fazer download de todas essas canções.
trouxe 35 canções. Para a gente encerrar, né? Porque de outra vez, de outra feita, eu não tive a oportunidade de ouvir, para fazer o trabalho, mas infelizmente tive o convite hoje, eu tive a oportunidade de ser um prazer. Vamos encerrar com o tarde. Se a dúvida do amor em função de toda dor, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verá sofrimento bem todo irmão que estende amor é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração. Contempla o ventre da manhã gerando luz, flores não belas, Mas ao amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar feito para você crescer. Nada que seja em vão. Tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé. A alegria está no vir. Nas veredas do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração. contempla o céu na escuridão, gerando luz, noites não belas, No amanhecer também reluz do brilho da imensidão. Abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer
Obrigado, Jesus. Gente, a palavra espírita cristã, ela toca a fundo do coração da gente. E ela cantada toca ainda muito mais fundo. Deus distribui talentos a todos nós. Nós gostaríamos de parabenizar nosso companheiro Hermes Mota, porque por ele estar utilizando tão bem o seu talento. E que os companheiros espirituais possam continuar te inspirando nesse trabalho, que você possa cumprir uma vida muito mais linda e condições. Bom, aproveitando a harmonização que o nosso companheiro trouxe até nós, esse equilíbrio nos nossos corações, nós vamos falar um pouquinho do nosso mês de Kardec, que esse ano completa 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa obra traz a interpretação das máximas morais do Cristo, em harmonia com os ensinamentos espíritas, e mostra como aplicadas nas mais diversas situações da vida. Assim, o tema central desse ano é 160 anos de luz, a atualidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Com esse espírito de reflexão e aprendizado, damos início à nossa segunda palestra, cujo tema é Mediunidade e Evangelho, a atualidade dos ensinamentos espíritas na comunicação com o mundo espiritual. O objetivo desse tema é mostrar que, ao aplicar os ensinamentos do Evangelho na comunicação mediúnica, os médiuns e os grupos mediúnicos conseguem estabelecer uma conexão mais elevada, segura e produtiva com o plano espiritual, contribuindo para o auxílio mútuo e a elevação moral, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. É uma reflexão sobre como ainda hoje o Evangelho nos ensina e fortalece na tarefa da mediunidade, ressaltando a importância do estudo e da vivência dos ensinamentos de Jesus no processo de comunicação espiritual. Para essa tarefa, convidamos uma dupla muito especial, que já nos auxilia, já há um tempinho que eles estão sempre nos prestigiando, né? Esses trabalhadores espíritas muito atuantes no movimento Juiz de Fora, como eu já tinha comentado, aqui na região, com palestras em diversas cidades, e atuam no 7º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, Gisele Marques e Marcelo Bonotto. Sejam bem-vindos. A palavra é de vocês. Eu sempre falo primeiro. Toda vez eu falo primeiro. Boa noite a todos vocês. Uma alegria poder estar aqui novamente. Sabemos o quanto cada um se esforçou para estar aqui essa noite, se dedicando a esse momento junto à doutrina, junto ao Evangelho de Jesus, e principalmente nesse ano que comemoramos aí os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra que foi feita com muito amor, com muita dedicação pelo nosso codificador, Allan Kardec. Sabemos que no momento em que ele escrevia o Evangelho, ele passava por um momento de doença física, mas também passava por pressões emocionais, espirituais, muito grandes. Tanto é que a própria espiritualidade diz a Kardec para ele se retirar num balneário, lá na França, um lugar aprazível,
que ele pudesse se concentrar. E quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando na nossa vida corrida, né? Quando a gente pensa na atualidade, nos ensinos do Evangelho, a gente começa a pensar também, será que eu estou aplicando esse Evangelho na minha vida? Será que eu teria, como Kardec, a coragem, o desprendimento de deixar tudo e me retirar para me inspirar? Eu estava ali sentada ouvindo o Hércules falar que quando ele esteve em Ouro Preto e teve a inspiração de fazer essa música que emocionou a todos nós, eu fiquei pensando eu em Ouro Preto. Cheguei lá, eu falei, eu preciso ir embora daqui. Não por conta da cidade do acolhimento, mas por conta da mediunidade. É um espaço muito forte para aquele médium que chega assim, estou indo a Ouro Preto. Então já deixo o conselho, se preparem antes. É um lugar que as energias de todos aqueles que passaram por ali estão lá. Então nós que temos hoje a função de falar de mediunidade no Evangelho, já fiquei ali pensando, se eu tivesse esse conhecimento antes, teria sido mais tranquilo para mim. Então a proposta hoje é a gente levantar essas questões da mediunidade e mostrar que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo existe um dos mais belos textos sobre mediunidade. Muitas vezes a gente fica procurando tantas obras e ali existe um texto que pode nos auxiliar muito. Mas quem vai começar a falar sobre a obra é o Marcelo. Então eu vou passar para ele falar oi. Fala oi, tá, Marcelo? Oi, tá, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente só não está mais feliz porque o Hércules não cantou as 35 músicas. Então, tá bom. E a gente, quando foi pesquisar, foi buscar na obra, né, os textos que falam sobre mediunidade, e aí quando, de forma inspirada, foi colocado sobre o papel atual do médium em relação à mediunidade e o Evangelho, a gente encontra escrito logo no capítulo 26, quando vai falar da mediunidade gratuita, no capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, Kardec dizendo assim, os médiuns atuais, olha só, a gente está buscando isso. O que eu posso encontrar no Evangelho que pode servir para que a minha mediunidade seja exercida de acordo com aquilo que o Evangelho nos oferece? E Kardec já começa a frase assim, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. E eu vou parar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu pego de novo. Eu queria fazer só um parênteses. Quando a gente fala de mediunidade com Jesus, a gente às vezes quer utilizar o Cristo como referência de médium. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque lá na Gênese, Kardec no capítulo 15 fala que se Jesus era médium, ele era médium de Deus. Então quando Jesus veio nos ensinar as potencialidades da alma, para que a gente pudesse exercer a mediunidade como expressão máxima de caridade, ele veio nos ensinar com suas próprias potencialidades. Ele não estava submetido à influência de nenhum espírito, na condição de espírito puro. Ele veio nos mostrar as potencialidades que o espírito tem, mas deixando bem claro que nós precisaríamos ainda do auxílio dos irmãos mais preparados do plano espiritual para o exercício dessas potencialidades, que um dia conseguiríamos fazer o que ele faz, muito mais, mas que não há impedimento para que possamos trabalhar
nos auxiliando mutuamente no plano físico e no plano espiritual. E essa mediunidade, que é da natureza do espírito, aí o Hércules Mota estava cantando outra música que nos toca muito, né? Que fala desse nosso desenvolvimento de potencialidades enquanto princípio inteligente, até que na individualidade em que nós conquistamos o senso moral, nos tornamos espírito com E maiúsculo. E aí a mediunidade se torna, de fato, uma característica do ser. Porque Plano Pires coloca no livro Espírito e Tempo, em que ele faz uma evolução antropológica do espírito, e a mediunidade é o foco principal do trabalho dessa obra, que é considerada a 6ª melhor obra espírita do século XX. Ele fez uma palestra para a mocidade sobre o assunto, um estudo, no encontro de mocidade que deu essa obra. Nessa obra ele fala que desde lá no horizonte tribal, um horizonte cultural definido por um estudioso, Ed Novack, ele coloca ali para a gente que a gente já exercia a mediunidade enxergando Deus nas potencialidades da natureza. E aí as músicas vão nos lembrando, né? Quando a gente usava do totem para também fazer esse processo de adoração, exercitando, tentando entender um pouco melhor Deus através das nossas relações com o mundo espiritual. Passamos então para o horizonte agrário, civilizado, profético, e aí a gente chega no Cristo. E a partir do Cristo, a gente consegue desenvolver o chamado horizonte espiritual, em que a mediunidade deixa de ser exercida de uma maneira ainda infantil para amadurecer. Emmanuel diz que ela deixa de ser mediunismo para se tornar mediunidade. Ele cria esse termo para poder dizer que a mediunidade ela precisa ser feita de forma consciente, entendendo o processo, nos libertando das alegorias, como a própria obra coloca, que é o objetivo, na introdução, quando vai falar que o que importa é o aspecto moral do Cristo e cumpre a doutrina espírita tirar as alegorias do Evangelho e ficar com a essência moral. E não podia ser diferente, a gente tem, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade abordada de uma maneira muito importante. Então, se a gente pensa assim, e hoje em dia, a gente podia falar muitos aspectos, até uns que não estão aqui contidos nessa obra, mas estão dentro da codificação em outras, da responsabilidade do médium. A gente sabe que a mediunidade, ela não depende da moral do médium, o exercício dela sim, vai ser definido por essa moral que o médium possui. E é esse o objetivo do aspecto abordado aqui, que esse exercício possa ser feito dentro daquilo que Jesus veio nos ensinar, para que a gente pudesse, utilizando a mediunidade, ter uma oportunidade de trabalho em nós daquilo que a gente sabe que a gente pode aprender com ela, a gente pode auxiliar, mas principalmente ser auxiliado através desse recurso. Muita gente fica incomodado quando a gente fala assim, a mediunidade é uma missão. Aí outros se incomodam quando diz assim, não, a mediunidade é uma prova para espíritos que falharam duramente. Emmanuel fala isso para a gente, né? A mediunidade, ela tem todos os aspectos que a gente pode encontrar
em qualquer outra tarefa em que as nossas faculdades estão colocadas à disposição do nosso processo evolutivo. A inteligência é neutra. A inteligência é uma característica que a gente traz como ferramenta de evolução. A mediunidade também. E se a gente não for bem direcionado, a gente pode usar a inteligência para praticar o mal. Se a gente não for bem direcionado, a gente pode usar a mediunidade para fazer o mal. Então essa obra ela vem nos alertar um pouco sobre tudo isso. E dando continuidade na leitura, quando ele diz que igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-lo à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem dos seus trabalhos pessoais. Ou seja, Kardec, e esse capítulo tem uma característica, não tem instrução dos espíritos. Alguns capítulos do Evangelho não tem instrução dos espíritos. Os espíritos não sentiram necessidade de oferecer a Kardec algo que complementasse a ideia. Esse é um deles. Apenas as observações de Kardec já são suficientes para nos elucidar o papel que a mediunidade representa dentro do que a gente vai fazer. E nesse parágrafo, Kardec continua dizendo que Deus faz assim para que ela seja acessível a todos. Porque se eu cobro, e a gente já exerceu mediunidade em outras encarnações no passado, sem esse nível de consciência. Se eu cobro, eu não estou oferecendo aquele recurso de transformação moral do indivíduo que possui a faculdade e daqueles ao redor que podem entender o compromisso que é a encarnação, mudando a sua forma de agir com o irmão, sua forma de agir com os interesses pessoais, porque ele sabe, através da mensagem que a mediunidade é capaz de oferecer, o tamanho do comprometimento que as ações dele do dia a dia pode trazer para a vida dele. E quando eu não disponibilizo isso a todos, eu não estou fazendo o exercício da faculdade que Deus me permitiu na encarnação, é o que eu encontro, para uma infinidade de propósitos, entre eles de oferecer a todos o recurso. Então, quando a gente coloca assim, olha, a mediunidade ela pode ser usada de forma missionária ou de forma expiatória. Então, quando eu falei que ela pode ser provacional, né, ela tem os dois aspectos. Ela pode ser uma prova, porque o missionário também vem cumprir uma prova, para demonstrar o quanto ele já conquistou moralmente por espírito, e que ele não sucumbirá àquela missão que a ele foi entregue, que ele aceitou e que muitas vezes pediu. Ou pode ser como uma expiação, porque as leis de Deus, a justiça divina, ela se faz sem ser através do olho por olho, dente por dente. E muitas vezes, através da mediunidade, eu venho oferecer recurso para aqueles que eu tenho compromisso e para outros tantos que sofrem das mesmas dificuldades que eu impus a alguém em vidas anteriores, reparando esse meu débito com o passado. Então, quando eu, através do exercício da mediunidade, entendo esse propósito, de que ali eu tenho como experimentar circunstâncias que mexerão com os meus valores, que me farão arrepender de vícios morais que possuo e que vão mudar a minha forma de ser
porque eu estou vivendo na dor de um irmão que se apresenta por conta de algumas circunstâncias que viveu e aquilo me toca. E a mediunidade, então, ela cumpre o processo de transformação moral do médium. Enquanto, para outros, ela é missionária. Mas independente da proposta encarnatória que eu trago enquanto médium, esse é um aspecto importante, que eu entregue de graça aquilo que eu recebi de graça. E o entregar de graça vai muito além dos recursos materiais, tá, pessoal? Que a gente acha que a gente cobra só quando a gente define que a pessoa vai pagar alguma coisa em dinheiro, ou trazer um alimento, ou dar uma doação para casa. Isso é cobrado. Isso é cobrado. Ah, mas não é para mim, mas é cobrado. Mas essa cobrança vai muito além. Porque a partir do momento que eu espero, que eu crio expectativa de reconhecimento, já é cobrança. Quando a gente dá de graça aquilo que a gente recebeu de graça, é que a gente não se apropria em hipótese alguma do recurso, da mensagem, daquilo que está vindo. E como foi dito, ela não pertence ao médium. E se a gente, na realidade, recebe para satisfazer a nossa vaidade algum tipo de benefício, a gente está sendo pago. E pago, às vezes, muito mais. Para mim não está fazendo falta não, senhor. Você quer aquele ventilador? Às vezes de uma maneira muito mais comprometedora do que se a gente estivesse recebendo um recurso material. Então, toda vez que você receber alguém na casa espírita para conversar das suas dores, num diálogo fraterno, entenda que ali você está no exercício da mediunidade. Não uma mediunidade que seja ostensiva, mas você está sendo intuído, ou até mesmo inspirado, para que você saiba o que dizer, da forma com que dizer, ou o que não dizer, naquele momento para a pessoa. E se a pessoa sai e você nutre nela o sentimento de que ela precisa estar grata a você, você está num exercício errado da mediunidade. Então, esse primeiro parágrafo que fala de que a mediunidade é um serviço que precisa estar disponível a todos, que não deve ser cobrado por conta disso, a gente tem que entender a cobrança até no aspecto emocional. Enquanto a gente muitas vezes vê pessoas que criam de alguma forma a alegria de que os outros enxergam ela até como um guru dentro do movimento espírita. É muito comprometedor esse tipo de incentivo. E ele não precisa falar, não precisa verbalizar, não precisa criar uma situação utilizando os nossos sentidos materiais. É a vibração do ambiente. Quando a Gisele falou e o Lex falou do ambiente de Ouro Preto, a gente está vivenciando momentos em que a gente consegue se perceber muito bem. A gente sabe que a mediunidade ela vai se utilizando. A tendência é que a gente chegue num determinado momento, e eu acredito que na história do Espírito, que já viveu até que não está muito longe, em que nós iremos desenvolver uma comunicação através do pensamento. E esse processo vai se utilizando, e daqui a pouco eu estou com vergonha de pensar o mal,
porque eu estou fazendo com que os outros sintam o que eu estou pensando. As pessoas percebem, né? Então, quando a gente lê esse primeiro item, que é o item 7, que fala sobre o assunto, eu tenho até meia-noite, né? Então tá. E faltam as 35 músicas, vamos falar 39. E então, assim, quando a gente começa a ler, eu não terminei nem o primeiro parágrafo do item 7, sobre esse assunto, a gente começa a refletir, né? Qual é o nosso compromisso? Porque a mediunidade, às vezes, ela está sendo exercida de maneira óbvia, que quando se fala mediunidade nesse sentido, é a mediunidade ostensiva. Mas a própria mensagem do Evangelho nos diz que essa mediunidade irá sutilizando até o ponto em que todos nós faremos o uso de uma mediunidade muito mais sutil. O próprio Santo Agostinho, na questão 919, no final dela, disse para a gente que até ali, essa é a última questão que fala das leis morais, né? Até ali, eles haviam impressionado os nossos sentidos com os fenômenos. A partir dali, cabia a cada um de nós divulgar o ensinamento ali contido para que as pessoas pudessem se transformar moralmente. Então ali já começa uma mensagem que diz assim: os fenômenos tendem a se tornar mais sutis, menos ostensivos, para que essa mediunidade possa ser exercida de uma maneira integral. E aí, será que esse compromisso continua não valendo? De que a gente não deve cobrar, e aí o cobrar a gente está tentando levar para uma possibilidade mais ampla, de que a gente não deve cobrar nem o reconhecimento, o afeto, que esse tipo de benefício pode acabar conquistando. É preciso que a gente tenha muito cuidado. No próximo item, Kardec nos alerta do seguinte: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. E aí a gente tem que entender o que a gente quer. Mais uma vez, aproveitando a questão 919 de Santo Agostinho, a primeira proposta que ele faz para que a gente reflita as nossas ações no dia a dia: passar em revista as ações que fizemos, mas com que intenção as fizemos. Porque essa intenção vai nos conectar com o nosso anjo da guarda, que vai oferecer para a gente reflexões que possam produzir uma melhora no dia seguinte. Então, quando a gente exerce a mediunidade, e aí, esquecendo que eu acredito que não seja mais um problema nosso aqui, está tentando trazer uma reflexão que possa nos auxiliar a ficar médiuns mais aptos a trabalhar junto com Jesus. E aí, quando a gente esquece essa questão da cobrança material, a gente nem admite isso como uma possibilidade, a gente tem que lembrar dessa cobrança emocional que a gente está trazendo. E a intenção com que eu pratico? Será que eu pratico focando a minha atitude no trabalho da mediunidade, nos benefícios que eu ouço dizer que espíritos que trabalharam na mediunidade recebem no plano espiritual? Será que na realidade eu já estou começando aqui a pensar que as minhas imperfeições morais podem ser diminuídas na balança lá do meu julgamento de consciência, se eu estiver trabalhando na mediunidade? Porque eu sei que a mediunidade é um trabalho
que me conecta com a espiritualidade? Depende. Se conectar com a espiritualidade, vai. Mas dependendo da intenção com que eu trabalho, dentro da atividade mediúnica, os bons espíritos em si não estão à disposição da gente para poder satisfazer nossos caprichos, a nossa visão egoística, de que eu me enxergo como médium, e que a partir daí eu estou desenvolvendo um trabalho que vai me permitir uma evolução espiritual mais intensa do que aqueles que não são médiums e não estão trabalhando com mediunidade. Então, se o primeiro item nos explica a necessidade da gratuidade, o segundo já nos alerta para que a mediunidade não nos permita conexão com espíritos que não sejam aqueles que estão vinculados ao trabalho da casa espírita. Porque muitas vezes a gente está dentro do trabalho mediúnico e a gente não está conectado com aquele grupo espiritual que construiu a casa muito antes dela existir fisicamente. Cada casa a gente sabe que tem um propósito específico dentro do trabalho do movimento espírita. O movimento espírita está dentro de um contexto espiritual que engloba outras correntes religiosas. Isso é uma coisa também importante da gente dizer, né? Que a mediunidade não é uma prerrogativa do espírita. Eu só sou médium se eu sou espírita. Não, a mediunidade está presente em todas as religiões. E às vezes denominada de outras formas. Mas é uma característica do espírito. Quando eu estava lá no horizonte tribal, eu desenvolvia ela enxergando que Deus eram as forças da natureza. Adorava a pedra, adorava o animal, adorava as plantas. Por que hoje essa mediunidade não pode estar presente nas outras religiões e até mesmo naqueles que não acreditam em Deus? Ela é uma característica do espírito encarnado. O espírito encarnado com um sistema nervoso apto a receber comunicação dos espíritos vai receber. E independente da religião que ele pertença, a qualidade da comunicação está associado à sua característica da moral que ele já conquistou. Agora, um espírita, tendo todas essas informações à disposição, não tomar cuidado com o exercício da mediunidade dessa maneira consciente, é um compromisso muito maior. É um comprometimento muito grande. Porque a gente pode falar assim, mas eu sabia que eu estava errando. Então, se você sabia, a sua responsabilidade é muito. Não vai ter nenhum inquisidor, tá, pessoal? É a sua consciência mesmo que vai fazer esse papel. Se nós falamos do porquê não cobrar, em que âmbito essa cobrança pode chegar, né? Ser considerada como uma cobrança indesejada, e depois falamos que nós nos vincularemos de acordo com a intenção, de acordo com aquilo que eu me coloco à disposição. Então, se os espíritos que estão num trabalho nobre não identificam naquele médium a possibilidade de um auxílio real, a comunicação pode até vir por ele, pela falta de um outro, vem por ele, mas ele não está vinculado a um trabalho maior que aquela obra vai construir. E aí a gente tem mais um item que diz: por que a mediunidade não pode ser tomada como caráter de profissão? E aí Kardec aqui explica de que, de fato, né, existem pessoas que desenvolveram a capacidade pelo estudo, pelo exercício, pelo desenvolvimento do conhecimento, a possibilidade de cobrar pelos recursos que possui. Um médico pode cobrar.
por aquilo que ele se dedicou de uma maneira muito, às vezes, difícil, né? Muito sacrifício para adquirir o conhecimento e cobrar. No âmbito do uso dos recursos que a gente possui, que são nossos, como o caso, por exemplo, de uma profissão que é muito comum ainda na Europa e na América do Norte, né, nos Estados Unidos, especificamente, que é do magnetizador, ele desenvolve técnicas para que ele entrega do seu próprio fluido e às vezes até adoecendo o organismo dele nesse processo. Eu tenho para mim que ele nunca está desamparado. Ele tem o direito de cobrar porque ele faz com a consciência de que ele está entregando os recursos que são dele, mas com certeza ele está assistido por uma espiritualidade que deseja auxiliar naquele processo, que está vinculado ao bem, a possibilidade da melhora do outro. Se isso não for comprometer a sua própria, a espiritualidade vai lá e vai auxiliar. Mas por que ele pode cobrar? Porque ele não tem esse nível de consciência que a gente tem, de que a gente nunca está sozinho. Então aqui, quando Kardec vai falar dos médiuns curadores, e aí ele trata dos médiuns curadores de um jeito bem específico, ele deixa bem claro isso. Olha, diferente de um médium, diferente de um magnetizador, que entrega para o paciente aquilo que ele desenvolveu de conhecimento e que é dele, na mediunidade de cura, o que é entregue são os bons frutos da espiritualidade. A gente sabe que o processo vai além desse mecanismo tão simples e que muitas vezes essa espiritualidade ela busca recursos sim no médium ou em outros encarnados ou na própria natureza, mas a inteligência que manipula todo esse recurso, que pode ser até do próprio médium, é a espiritualidade. E aí nesse caso Kardec coloca assim para a gente, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobraram pelas curas que operaram. E aí a gente vai refletindo sobre o exemplo do Cristo, do Mestre. Ele queria deixar para a gente que aquilo que ele fazia poderia ser executado por nós com o auxílio da espiritualidade, apesar dele possuir em si todas as potencialidades de auxílio. E aí, se a gente for refletir direitinho, né? A Jesus seria lícito cobrar, porque ele entregava o que era dele, mas ele não fazia isso. Se a gente tivesse tempo, mas a gente não tem, a gente poderia pegar cada cura do Evangelho e refletir o quanto de ensinamento Jesus não nos oferece. Como, por exemplo, quando a gente fala do paciente não estar refratário, estar receptivo, ter fé, na cura da mulher hemorroísta, o uso de fluidos para promover esse processo, e esses fluidos muitas vezes encontrados na natureza, quando ele usa o barro para curar o cego, a outros ele não usou esse recurso, a alguns ele usou saliva, para outros não. Para outros ele falou assim: pode ir lá que o seu servo já está curado, porque a sua fé é grande demais e foi suficiente. Então Jesus nos ensina de que forma nós devemos auxiliar o próximo com o recurso da mediunidade, que ainda é o recurso que necessitamos, apesar dele não precisar de nenhum desses tipos de auxílio, porque ele tinha dentro dele tudo que
que era necessário para oferecer o culto. Se a gente for técnico, né? Jesus não praticava mediunidade. Os fenômenos de Jesus eram anímicos. A própria alma dele possuía todas as potencialidades de recurso a quem necessitava. Mas ele deixou que o ensinamento ficasse como um processo de mediunidade, para que nós aprendêssemos que através desse recurso nós poderíamos produzir aquilo que ele veio nos ensinar, que é uma possibilidade de crescimento espiritual de quem possui a faculdade e daqueles que o cercam. E que ela precisa ser usada nesse sentido, benefício de todos, e não apenas por um. Agora que eu falei bastante sobre mediunidade, de um jeito menos aconchegante, a Gisele vai falar um pouquinho sobre médiuns. E eu, que não sou bobo, eu deixo para ela fechar, porque ela fecha e fica, né? Esse negócio de primeira impressão é que fica é mentira, né? Aí ela vai entregar o coração dela aqui, aí todo mundo fala assim: nossa, a palestra do Marcelo e da Gisele foi ótima. Depois a gente vê lá em casa, né? Nenhuma pergunta, gente. Vocês são muito quietinhos. Pode perguntar à vontade, Marcelo responde tudo, tá? Pode levantar a mão. Vou falar para vocês como eu falo lá nos grupos que eu coordeno na mediunidade. Não tem pergunta boba. Pode perguntar tudo. Ah, mas eu não entendi o que é mediunidade. Marcelo responde, tá? Fica à vontade. Mas, tem pergunta? Quando você está lá dentro do museu, lá em Ouro Preto, naquele lugar que foi o presídio. Ali mesmo, o senhor estava lá comigo, senhor Antônio. Eu estava lá, não, já passei. Foi lá mesmo. Mas aí que a gente vê que é um ser endividado de um espírito de luz. Para uns é inspiração, para o outro é vontade de ir embora correndo. Entendeu? Aí que você vê a diferença da pessoa. Mas é interessante quando a gente pensa no porquê da mediunidade, porque muitas pessoas chegam para a gente e falam assim: eu sou doida para ir para a mediúnica. Já começou mal, tá doida? Já começou mal. Estou doida para ir para a mediúnica. Por quê? Quando você pergunta por quê? Porque ele não quer ir para o estudo para depois ir para a mediunidade, não. Quer ir para a mediúnica direto e depois, se der certo, a gente estuda. Não é assim? Mas quando a gente pergunta por quê, normalmente a resposta é: porque eu preciso ter notícia do meu pai. Não é assim? Ou é só lá na casa que eu trabalho? Não, né? A curiosidade é grande. A curiosidade é grande, a saudade é grande, a vontade é grande, a gente quer muito ter notícia dos nossos entes queridos. Normal. Só que aí cabe a cada um de nós explicar que não é assim. E aí a gente usa aquela frase de Chico, né? O telefone toca, de lá para cá. Não vai ser por ir para a mediunidade que você vai ter notícia do seu ente querido. E nisso as pessoas já dão uma murchada. Ué, então o que a gente faz lá? Aí veio o conceito de mediunidade. Mediunidade é para o nosso esclarecimento, para a nossa educação. É um processo autoeducativo. Estar na mediunidade é ouvir a dor do outro e pensar: será que eu não estou fazendo o mesmo? Será que o meu resultado não vai ser esse também? Olha como que a gente se educa como médium. E depois, lá na frente, se for da vontade de alguém, a gente pode até ter contato e muitas vezes a gente nem percebe que teve. Porque aí o nosso objetivo já mudou. A gente já não está lá mais para cumprir ou amenizar ou salvar a nós mesmos. A gente está lá com vontade de auxiliar o próximo. O objetivo muda e às vezes vem aquela mensagem que você queria, você fala: nossa, que mensagem linda, maravilhosa, e nem percebe que é do seu ente, que esse já não é mais seu foco. Então, quando a gente está na mediunidade, a gente vai para a mediunidade, como médium, o que a gente espera? Espíritos trevosos que vão aparecer na reunião mediúnica
contando os absurdos que eles fizeram durante a encarnação, não é isso? E aí a gente entra na reunião mediúnica, o que é falado lá? Eu vim aqui reclamar do meu chapéu. Quem mandou tirar meu chapéu de onde eu guardei? Eles falam, mas o chapéu? O que é isso? Reclamando de um chapéu muito materializado. E aí a gente se faz uma análise. Será que eu não tenho chapéu lá em casa? E aí esse chapéu pode ser qualquer coisa, tá? Até um livro espírita. Pegou, né? Todo mundo é apegado ao livro espírita. Tem espírito que fala que a vida inteira teve ciúme dos livros dele, depois do livro. E agora o povo está mexendo no meu livro e reclama. Outro dia a gente teve uma comunicação de uma senhora que reclamava da mesa. Mexeram na minha mesa, avisa lá em casa que é para voltar a mesa para o lugar. E depois da reunião, uma amiga saiu assim, peraí que eu vou trocar minha mesa de lugar, porque toda hora que mexem nela eu volto ela para lá. Eu estou ficando apegada. Aí eu falei, mas cuidado para também não andar com a mesa a casa inteira, todo dia está num lugar diferente, né? A gente começa a perceber que são questões muito pequenas às vezes, que são levadas para a mediúnica, não quer dizer que não apareçam esses espíritos mais endurecidos. Mas são questões do dia a dia que a gente tem repetido e repetido e repetido, que aparecem lá. Aí a gente vai perceber o quanto a mediunidade é para a nossa educação. Para a gente repensar o que a gente tem feito. Melhorou? Nosso DJ ali, ó, ajudando. Repensar o que a gente tem feito. Por quê? Cada um de nós sabe bem aquilo que a gente traz dentro do coração. Por isso que não vai haver ninguém nos julgando depois da nossa partida aqui da Terra. Somos nós mesmos que sabemos o que trazemos na nossa mente, as nossas intenções, as nossas vontades. Nós mesmos é que vamos buscar no nosso arquivo o que fizemos e por que fizemos. A mediunidade vem me alertar para isso. Então, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo e encontra lá 2 textos, pelo menos, né, mais diretos falando sobre mediunidade, a gente pensa assim, mas não é um livro de consolo? Não é aquele livro que abraça a gente, que no dia que eu não estou bem, eu abro ao acaso e tiro uma mensagem edificante? Não é aquele livro que eu faço o Evangelho no lar? Sim, mas tudo isso que eu faço não é de autoeducação? Ou eu só posso abrir o Evangelho no dia da dor, leio meia dúzia de palavras, fecho e pronto, guardo ele lá de novo? Então, já sabendo que algumas pessoas não iam querer ler o livro dos Espíritos, não iam querer ler o livro dos Médiuns, e por quê? Esses livros são muito complicados. Eu só leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Quis os emissários que fosse colocado aqui texto sobre mediunidade. Ou seja, se você está fugindo dos outros, aqui também tem. E lá no capítulo de preces, e aí só um adendo, já que a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos, o capítulo de preces, algumas pessoas brigam com ele profundamente. Para que Kardec foi fazer isso? Né? Brigam com Kardec, com o capítulo, com a espiritualidade, todo mundo. Para que foi fazer isso? Nós somos espíritas, nós sabemos que as preces não podem ser lidas ou decoradas, tem que vir do coração, não é assim que a gente fala? Tudo certo, é isso mesmo. Tem nada de errado isso. Mas a gente tem que entender por que está o capítulo de preces ali, ao invés de ficar brigando com ele. Na Revista Espírita de 1864, em agosto, foi mandada uma carta para Kardec. Não tinha o capítulo de preces. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo nasce com o nome de imitação do Evangelho. E aí já era polêmico, né? Tira esse nome, porque se colocar imitação vai dar uma briga.
O clero vai vir em cima de você, Kardec, e aí você nem lança os outros livros. E aí ele troca com essa orientação de um amigo. Mas, na de 64, na Revista Espírita de 64, escrevem a Kardec. Que a gente imagina Kardec assim: ai, acabei o livro dos Espíritos. Pronto, agora eu vou começar o livro dos médios. Né? Depois eu vou começar, a gente imagina isso. Mas não era assim, não. Enquanto ele estava lançando um, ele já estava escrevendo o outro, ele já estava fazendo o outro, e a Revista Espírita andando. Aí eu fico: que hora que ele dormiu? Né? Que hora que era isso? Não tinha. Por isso ficou adoentado. Mas nessa de 64 de agosto, escrevem a Kardec, dizendo que tinham gostado muito do livro, tinham lido profundamente, encontrado ali muito consolo e verdade, só que tinham sentido falta de alguma coisa. E isso é exatamente as preces. E explica embaixo, porque nos momentos de maior dor, nós não conseguimos fazer preces espontâneas. E aí a gente pensa, até hoje, não é assim que acontece com a gente? Até hoje, no momento de maior dor, você consegue fazer uma prece elevada? Ou você mal consegue falar: Jesus, me ajuda aqui que o negócio está difícil? Tem dia que nem isso sai, né? Alguém tem que falar pra gente. É o momento que a gente pede aquele companheiro para sentar do lado e falar assim: faz uma prece comigo, porque você não está com força suficiente. A vida é um desafio muito grande, gente. Não é fácil. A gente fala que é bela, a gente fala que é boa, a gente fala que é muito bom estar aqui, mas que é desafio diário, é. Você levanta imaginando uma coisa, você deita falando: venci o dia. Não é assim? Se você está empenhado em caminhar no lado do bem, é todo dia um esforço. Por isso que eles falam: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. É esforço mesmo. Então, eles escrevem a Kardec e falam: a gente não está conseguindo fazer prece. Não teria como colocar um capítulo com preces matinais, com preces na hora do almoço e com preces no início da noite? Por quê? Esse é o costume da época. Preces para as horas do dia. E aí Kardec, ao invés de fazer isso, para não criar um ritual, ele coloca de acordo com os temas, mas coloca as preces. Tanto é que quando a gente vai ver alguma prece, tem lá 3 pontinhos: coloca aí o nome de quem você quiser, coloca aí a intenção que você quiser. Mas ele colocou. Então, quando ele coloca o capítulo de prece, é por amor a nós, e a gente briga com ele, né? Por dedicação a cada um de nós, e a gente briga com ele por não entender. Toda obra que a gente se dedica a estudar, a gente precisa entender o contexto histórico, social, do que estava acontecendo. Quando Kardec pergunta na 625 qual guia e modelo foi dado à humanidade conhecer de exemplo moral, e a resposta é Jesus, ali foi determinante para ele. Então eu preciso conhecer o lado moral do Cristo. E quando eu vou conhecer o lado moral do Cristo, eu percebo a profundidade que é tudo isso. E aí eu preciso colocar numa obra a maneira que eu estudei, porque excelente professor que era, ele sabia também como a gente ia aprender. E aí, só para a gente lembrar, ele faz 4 capítulos falando para a gente qual era a proposta dele, qual era o local que ele queria apresentar para a gente. Um reino dos céus, que não é desse mundo, que existem muitas moradas, que ele não vem destruir a lei. E depois ele coloca para a gente o capítulo 5. O capítulo 5 é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo lembra qual é? Bem-aventurados os aflitos. Olha que maravilha. Por que ele coloca primeiro o bem-aventurados aflitos, se no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito? Por que ele trocou? Ele errou, né? E a gente sempre põe a culpa nele. Kardec errou.
pois no 5, bem-aventurados os aflitos. Mas não é que ele errou, nem se enganou, tem um porquê. Quando ele fala pra gente de um local que a gente deveria estar, e se a gente se esforçar vai chegar, ele começa falando que a gente é. Pobres de espírito, ou seja, humildes, a gente é. Todo mundo humilde? Nem eu. Nem eu. Estou longe. Mas aflita eu sou? Muito. Então vamos começar pelo que a gente é. Então Kardec coloca primeiro os aflitos. Mas depois ele começa a falar para a gente que existe um Cristo Consolador, que não precisa ficar nessa aflição. Então o desenrolar da obra é todo em cima daquilo que a gente precisa absorver. Quando ele coloca no capítulo de preces a prece para os médiuns, é porque ele sabe que todos nós somos médiuns. Em certo grau, todos nós somos médiuns. Médiuns também. E aflitos. Médios aflitos piorou. Médios também e aflitos também. Todos nós somos. Por quê? Sempre recebemos influências. Seja pela intuição, seja pela inspiração, seja a mediunidade em si. Recebemos influências. E aí, só para a gente fazer um adendo, imagina uma escola. E tem lá as turminhas, né? E aí tem a turminha que faz coisa boa, no final da aula sai e vai embora para casa, e tem a turminha que apronta. No final da aula vai para direção, vai lá na coordenação conversar de novo. Que turminha que a gente quer andar? Se a gente vai andar com uma turminha, não é? Somos influenciados. Que turminha eu estou escolhendo? Então por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a mediunidade e sabendo que todos nós somos influenciáveis a esse ponto, porque dependendo a quem eu dou voz, vai influenciar também na minha elevação moral. Se eu ando com a turminha boa, minha tendência é ir melhorando sempre. Se eu ando com a turminha que não está tão bem assim, a minha tendência é cada vez mais cair em erros. Então, quando é colocado isso aqui, Kardec fala para a gente que o Senhor quis que a mediunidade fosse para todos, justamente para que todos nós tivéssemos possibilidade de termos bons ensinamentos, boas influências, para aquele momento que a gente estivesse caminhando, indo para o caminho errado, uma voz pudesse me dizer: para, volta, não é esse o caminho que você deve seguir. Então, ele traz uma passagem para começar essa prece pelos médios. Ele traz uma passagem que está lá no Pentecostes. A gente lembra do Pentecostes porque existia a ideia de que Moisés proibiu a mediunidade. Não tem isso? E aí a grande questão é: mas se Moisés proibiu, vocês espíritas ficam fazendo o que é proibido, tá? Exatamente. O que estava acontecendo naquela época? Minha filha, mais velha, casou com um rapaz de família protestante. Aí ela ganhou uma Bíblia da fora, escrita assim. Olha a frase que você falou. Moisés proibiu o espiritismo. Aí eu chamei. Eu falei: quantos anos tem? Falar do espiritismo. Porque naquele tempo ninguém sabia que o espiritismo não existia. Então você vê que não estou falando mal da Bíblia, de jeito nenhum. Eu fui cada um protestante, respeito demais, muito espiritualizado. Mas então, cada Bíblia tem a católica, né? Tem a protestante, e tem várias, né, Bíblias diferentes. Então eu achei isso. Falei: não, isso aí, eu quero nem ler, guarda com carinho. Até ler, mas para conhecer e saber que não foi essa palavra que foi usada, né? Não. Por quê? O que estava acontecendo naquela época que ele teve que proibir?
existia o tabernáculo, onde era o lugar dos médiuns entrarem em contato com o mundo espiritual. Lá era um local seguro. E hoje, quando a gente fala assim, olha, a mediunidade é para ser exercida com Jesus no centro espírita. Alguns falam, mas por que? Para com isso. Moisés estava chamando a atenção lá atrás, já para isso. Olha, tem um lugar onde você está acolhido, protegido e olhado. Porque quando a gente pensa na estrutura de uma reunião mediúnica, e a gente vai ver Paulo narrando uma estrutura da reunião mediúnica lá em Coríntios, se a gente for lá, tem lá. Um fala, outro se cala. Ele fala, ué, Paulo era médico? Com certeza. Com certeza ele sabia como utilizar. E quando a gente fala isso, é porque na estrutura da reunião mediúnica, a gente tem os médios falantes, os médios audientes, os psicógrafos, os médios de sustentação. E aí a gente tem que lembrar, são médios de sustentação, porque algumas pessoas falam, eu só sou sustentador. Não, você é médio de sustentação. Os médios passistas, mas tem um médio dialogador. Olha essa estrutura que foi montada para te dar segurança, para você trabalhar bem com a mediunidade. E aí você acha que pode fazer isso em casa sozinho. Na rua, né? E o que estava acontecendo lá é que tinha o tabernáculo, um lugar seguro para eles poderem exercer a mediunidade. E nesse dia que Moisés falou, para tudo, é porque tinham dois do lado de fora, utilizando o dom da profecia. Ou seja, estava confuso. Porque lá fora, ele não tinha nem a equipe, eles estavam sozinhos lá, ele não tinha equipe, não tinha o cuidado e nem o ambiente preparado. Ou seja, quem iria influenciar esses dois? Qualquer espírito podia chegar e influenciar esses dois. E como não tinha um para colocar ordem naquilo ali, como avaliar essa mensagem? A gente fala sempre, né? Mensagens espíritas precisam ser avaliadas. Mas é do médium não sei quem. Não importa. Precisam ser olhados por mais de uma pessoa. Porque senão a gente fica com um ponto de vista só. E às vezes pode passar alguma coisa que não é real ou bom para o nosso desenvolvimento. Então, Moisés não proibiu a mediunidade. Ele proibiu esse descontrole. Por isso que a gente sempre diz, mediunidade é cuidadosa, é com Jesus, como Ele nos ensinou, como Ele nos trouxe, respeitosa. Por isso a gente não faz reunião mediúnica aberta. A gente já fez, mas a gente aprendeu, porque a gente descobriu que quando fazia, quem quiser entra e chega, senta aí. Era um irmão contando uma dor para pessoas que ele nem conhecia. Essas pessoas vibravam amor ou curiosidade? Era julgamento? Porque na hora que ele falava da dor dele, o outro falava lá, mas também, olha, quem ele foi, o que ele fez, e aí começava essa vibração negativa, que não é bom para ninguém. Mediunidade é amor. Aí muitos eles questionam a gente, né? Mas vocês espíritas ficam falando com os mortos. Eu não falo com o morto, não. Aí tem, eu falo com o vivo. Tem uma irmã minha que é muito católica, ela diz assim, vocês ficam falando com os mortos, já morreu? Eu falei, mas você não manda rezar a missa de 7 dias, de 30 dias para quem? Mas aí é que está a grande lacuna que existe entre as religiões. Não é a sobrevivência à morte física. Nisso praticamente todos acreditam. A grande lacuna que existe é a possibilidade de reencarnar e a possibilidade de entrar em contato. Uma grande parte admite entrar em contato, mas o reencarnar que é a grande questão, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, seja protestante, católico, quem for, muçulmano, budista, acredita na vida pós-morte, no corpo físico. Mas depois disso é que vem a grande questão. Eu fico dormindo, eu fico no fogo,
Eu não fico no fogo? Onde que eu fico? O que eu fico fazendo? Descanso. Fico esperando o dia que vão me acordar para o juízo final. Então a questão é depois disso. É a famosa frase, do pó vieste ao pó voltar. Por isso que a gente... por isso que a gente tem que compreender até os questionamentos que eles fazem. Porque a gente também faz muito questionamento em cima daquilo que eles estudam. Né? Então a gente tem que compreender e estudar cada vez mais. Mas Deve ser, deve ser estudo, deve ele já recebe espírito. ô José, Muito. E aí a gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente já leu o livro dos médios? Ah, eu já li 10. E quantas vezes já estudou? Umas 6. E quantas vezes já meditou sobre ele? E ainda não cheguei nessa parte. Então volta lá e começa de novo. Então, tem uma frase que fala, Emmanuel, que os médicos não precisam estudar, eles têm que estudar muito. É muito. é isso aí. E todo tempo. Não tem aquele que está pronto. Porque a gente nunca está pronto. A evolução não é contínua. Sinal que a gente nunca está pronto. Os médicos não gostam de estudar. Por quê? Para trazer o estudo, para dar Eu vou te falar uma coisa que eu já ouvi lá. uma célula do mês aqui. Pois é. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi na casa que eu trabalho. Uma vez, falando sobre estudo de mediunidade. E aí um dos médicos mais antigos falou, não, a gente não pode estudar não. Isso atrapalha na comunicação. Porque aí vou ser eu falando e não o espírito. Eu vou estar reproduzindo o que está escrito nos livros. Ou seja, de mediunidade eu não tinha nada, era tudo animismo. Então, porque animismo é aquilo que sai de você. Se está saindo o que está escrito no livro, está saindo de você, então é animismo, não é mediunidade. Entende? Então, se é mediunidade, o espírito vai lançar a mão da bagagem que eu trago. Mas a linguagem é dele, muitas vezes a letra é dele, a forma de escrever é dele, não a minha. Então a gente precisa estudar muito até para ser um bom instrumento. O violão do Ecos é maravilhoso. Me dá ele para você ver. Eu não estudei música, não adianta. Eu fiz mau uso dela na outra encarnação. Não sei nada. Tá? Então não adianta me entregar um excelente instrumento se ele não tem ali, se eu não tenho estudo, eu não vou saber utilizar. Então eu preciso estudar, porque a mediunidade é um excelente instrumento. Mas se eu não sei o que fazer com ela, eu vou acarretar para mim só dificuldade. Porque médium que não estuda não está vigilante. E se a influência pode vir de qualquer lugar, e se começa a me influenciar aquele que não quer o meu bem? E aí a gente sabe que vira uma mediunidade não olhada. A gente sabe que vira uma influência não canalizada para o bem. Obsessão. E não é para fazer medo, é para alertar. A gente sabe que é assim. Quantos médiuns obsediados a gente tem? Justamente por achar que não precisa mais estudar. Ah, mas eu já sei tudo que está escrito lá. Tem certeza? Cada vez que a gente pega o livro e lê de novo, você fala assim, engraçado, eu não tinha visto isso aqui. Estava escrito desde aquela época, cadê que coisa aqui eu não tinha visto? E eu falo, gente, estudo o livro dos médiuns, para mim é um dos livros mais divertidos que tem. Tem coisa lá que de vez em quando eu estou estudando e começo a rir. Por quê? São questões, não rir da situação, mas rir pensando em mim. Mas quantas vezes eu fiz isso por não ter lido esse parágrafo? Olha, não li direito, não aprofundei, né? Então precisa estudar. Estudar o livro dos médiuns, as obras subsidiárias, as apostilas, a gente tem tanta obra para nos auxiliar. Por que a gente não vai estudar? Vai para o grupo de estudo. Ah, eu tenho dificuldade, a linguagem é do século XIX. Vai para o grupo de estudo. Muitos lá vão poder te auxiliar. Eu participei de uma reunião aqui em Rondônia, depois de muito tempo, e tinha os médicos. Quando eu entrei, já estava formado. Então, os médicos todos bem mais velhos. Mas cada espírito que recebia, eu tinha a mesma mania. Chegar, toda vez que o médico recebia,
fazia aquela mesma calura. Aí um mentor, não digo o nome, exigiu humildemente que a gente estudasse o livro. Mas estudar, um leu um trecho, outro, até chegar no toda a parte do todo. Não foi mudando, foi melhorando. Hoje está no nível muito melhor. Medo, né? Só que não precisa chegar a esperar que o mentor fale, né? A gente sabe quando a gente não está fazendo direito. Se a gente vai para um lugar e não se preparou, a gente sabe. Todo mundo pode achar maravilhoso, mas a gente sabe. E isso não é bom, né? Não é bom a gente fazer assim, porque senão a gente cai nessa rotina de fazer de qualquer forma em todos os lugares. Da nossa vida, a nossa vida fica assim, vou viver de qualquer jeito, o importante é viver. Não, não é assim. Voltando para o Evangelho e para o capítulo das preces e relacionando com a questão do estudo, né? Eu tive uma oportunidade uma vez com a família espírita, né? Me convidaram, que estava tendo um problema de obsessão e tal, até influências espirituais num determinado local, e me convidaram para, você pode me ajudar alguma coisa? Vamos lá, vamos. Peguei meu evangelho, botei debaixo do braço, vamos lá. Sentei para conversar com o pessoal e foi passada toda a situação para mim, então a família espírita, né? Então eu entendo que, eu imaginei que, bom, botei o evangelho em cima da mesa. Falei, gente, quantas vezes vocês já leram o evangelho? Vocês têm o evangelho? Esse aqui é seu de presente, dei para a menina. Eu tenho, não, eu já li, a gente lê o evangelho, faz culto no lar e tudo mais e tal, mas a pessoa estava afastada de casa e estava tendo essas perturbações espirituais. Eu falei, mas você sabia que você tem o capítulo das preces? Você lembra lá, quando você estudou, que você tem um capítulo das preces, na hora que você fica um pouco desesperada, assim, que você pode ir ali e recorrer? Está na sua mão, Kardec deixou a mensagem pronta. Ela, poxa vida, e aí dali nós conversamos e tal, serenou a situação e tal, graças a Deus, problema resolvido, né? Mas assim, é a importância do estudo do Evangelho. Não é só culto no lar, aquele negócio, não é só na hora do desespero que você abre as páginas, é pegar e ler o Evangelho, refletir sobre o Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro de uma metodologia fascinante que vai aprofundando com a gente a ponto da gente terminar e falar assim, vou fazer isso, agora eu quero, né? É um roteiro seguro para que um dia sejamos bem-aventurados. Aí a gente vai lembrar lá no Livro dos Espíritos, 170, que é o bem-aventurado, aquele que não precisa mais encarnar. Ai, que bom, não preciso mais. Falou não precisa, tá? Não falou que não vai. Não precisa, mas vai. Jesus é um bem-aventurado. Ele não precisava, mas ele veio. Veio por amor. Por isso que a gente precisa ter esse roteiro, que é um roteiro de amor. O dia que formos bem-aventurados e tivermos o Evangelho no nosso coração, a gente pode ganhar uma massinha incandescente e fazer com que os nossos irmãos cheguem do primitivismo a anjos. Ai, maravilha! Alguém quer? Nossa, ninguém levantou a mão? Tá bom, vou esperar vocês. Tá bom? Imagina o dia que a gente falar assim, aqui na nossa reunião de espíritos puros e bem-aventurados, temos uma missão. Novo mundo vai ser criado. Então, eu quero. Já pensou nisso? Vai chegar. Nós vamos chegar lá. Mas, nesse pedacinho da prece aos médiuns, Kardec escolhe uma passagem do Pentecostes, onde está escrito assim para a gente, nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias espalharei o meu espírito sobre os meus servidores, e eles profetizarão.
Passagem linda, né? Quem disse isso? É lá em Pentecostes, já falei. Todo mundo acha que é Pedro. Pedro disse isso sim, mas ele estava dizendo do profeta Joel, lá atrás, capítulo 2 do profeta Joel. Aí a gente pensa, Moisés proibiu a mediunidade? Se existiam tantos profetas, e profetas anotados na Bíblia como caminho a seguir, então ele não podia ter proibido. Mas, quando ele fala, olha, vossos filhos e filhas profetizarão, a gente imagina que é lá na frente. Só que foi lá atrás. Os filhos de quem? Da nossa humanidade. Quando ainda estávamos lá atrás, no início da nossa caminhada, nós profetizávamos. Por isso que na época de Moisés existiam tantos profetas. Depois ele diz, os jovens terão visões. O que a gente tem visto? Muitas visões. As reuniões mediúnicas temos visões. Alguns narram visões no dia a dia. Estamos numa época onde a profecia não é tão forte mais, mas as visões, e aí lembrando, visão mediúnica, né, como a gente está vendo um ou outro aqui não. Ela é interna. Então existem essas visões. Quando você percebe, peraí, eu acho que eu percebi alguém perto de mim. Isso é uma visão. Então, os jovens terão visões, é o que a gente está vivendo agora. Mas os velhos terão sonhos. Lembra que o Marcelo falou da evolução da própria mediunidade? Quem são os velhos? Não são velhos de idade, não. São amadurecidos. São médios amadurecidos. Terão sonhos. Sonharemos. E aí não é sonhar, dormir, sonhei não. É estar nos lugares. É poder ir como Eurípides fazia. Então os velhos irão. Não será mais aquele espaço assim, eu comigo aprendendo, me educando. Agora eu já me eduquei e posso utilizar dessa mediunidade para todas as pessoas. Aí nós faremos como Cristo. Lázaro morreu. Já vou lá. Será que ele não estava lá? Estava, ninguém viu. Depois ele chega fisicamente. Mas ele estava lá tomando conta de todas as coisas. Ele sabia bem o momento dele estar ali, o porquê. Se eu for antes, ninguém vai dar valor. Espera, no momento certo, para a glória do Pai. Lembra que ele fala isso? Essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Ele apenas dorme. Ele já tinha falado tudo. Mas a gente fica ansioso, né? Vamos, Senhor, vamos. E chega lá e ele faz um trabalho mediúnico que pouca gente percebeu. Ele chega e fala, tirem a pedra. Tirem a pedra. Por quê? Por que ele não foi lá e tirou? Ele não podia? Pois ele podia. O exercício dele não era curar. Os outros não poderiam curar, não poderiam fazer o trabalho que era a pedra. E será que ele não podia pedir os espíritos da natureza para tirarem? E se ele pediu os espíritos da natureza para acalmar a tempestade? Será que ele não podia? Podia. Aí imagina o povo lá, né? Uou! A pedra flutuou e saiu sozinha. Viva Jesus! E era isso que ele queria? Não. Ele queria que todos aqueles que estivessem ali se ligassem em pensamento, se unissem numa só vibração. Então o que ele faz? Fala bem alto, tirem a pedra. E aí as pessoas vão lá e tiram a pedra. Médios, vocês têm que consolar. Mas a espiritualidade não podia fazer? Podia. Mas fala bem alto para eles, consola o seu irmão. A A gente união está de ali todos, né? unido. Por isso que é corrente mediúnica, por isso que é feixe de varas. Todo mundo junto. Vamos consolar esse irmão. Enquanto um dialoga, o outro serve de instrumento, o outro faz a sustentação, o outro aplica o passe, é junto. E aí o que Jesus faz? Fala bem alto de novo, Lázaro sai para fora. Será que ele não podia ir lá dentro, pegar o Lázaro e tirar? Ele estava todo enfaixado, gente. Né? Será que ele não podia? Podia. Mas por que ele não fez?
Vamos prestar atenção que vamos ver se Lázaro vem. Manda energia para ele. Manda energia boa para ele, com essa expectativa que ele saia. Olha o que ele estava movimentando. Será que só os encarnados estavam ali? Ou muitos desencarnados também estavam ali? A gente sabe que Ivone, no livro Recordações da Mediunidade, ela fala, é o Espírito Bezerra de Menezes, mas eles falam que Lázaro passava por uma doença. E estando doente, ele entrou numa depressão. E ela ainda narra que é por uma obsessão. Então, quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, que aí o professor de português até treme assim, né? Sair para fora, não. Mas ali tinha um motivo. Depressão, o que é? Se esconder dentro de si mesmo, não é? Então, sai de você e sai dessa gruta. Sai dessa caverna. Então, ele sai para fora mesmo, são duas ordens. Sai de dentro de você e sai dessa caverna. E aí Lázaro vem, cambaleante, não sabia para que lado ia, aquela luz, mas basta um feixe de luz para encaminhar bem o irmão. Ah, mas eu não sou capacitado, eu não sou um médium maravilhoso, se eu fosse Divaldo, mas a gente não é. Mas a gente não pode fazer? Pode, basta um feixe de luz. Se você já sabe 2 palavras de evangelho, você já é feixe de luz. E aí na hora que Lázaro sai, ele fala bem alto, desenfaixai-o, deixai-o ir. Por que ele teve que falar isso? Lembra que ele estava passando por obsessão? Qual faixa vibratória que ele estava? Lá embaixo. E o que Jesus fala? Pessoal, físicos aí, tirem as faixas, tirem o empecilho que prende o corpo físico, mas desencarnados, deixa ir. E o que normalmente a gente vê na mediúnica? O esclarecedor falando, você está perseguindo, é tolo, ele vai ver comigo, é meu inimigo, eu não vou largar dele. Mas enquanto você está preso aí, você está vivendo? Você está construindo a sua felicidade? Você continua a sua trajetória, você está atrelada dele só. Enquanto você quer fazer ele sofrer, você não está sendo feliz. Aí começa a pensar, peraí, enquanto eu tento fazê-lo infeliz, eu também sou. Então o que Jesus fez ali é, muda a faixa, todo mundo, deixe-o ir e vá também. Entende o que é a mediunidade com Jesus? Não é sobrecarregar ninguém, não é entristecer ninguém, não é amedrontar ninguém, é amor. Então, quando a gente pensa no médium, ele precisa estar preparado, porque cada caso vai ser um, cada fala vai ser uma, cada sentimento vai ser um. Imagina, me chega lá o mentor da reunião, o que o médium sente? No outro dia, chega um obsessor, o que o médium sente? Chega um espírito num estado de licantropia, se achando um animal de tão culpado que ele é. O que o médium sente? Imagina se esse médium não está preparado. O que ele oferece? Na hora que esse espírito chega, é obsessor, vou sair correndo aqui. Né? Não quero, só mentor. Sendo que a gente sabe que os médiuns mais preparados são os escolhidos para acolher os irmãos de maior sofrimento. A gente acha que quanto mais preparado, só de André Luiz para lá, né? Não, só de André Luiz para lá. Não. Quanto mais preparado, mais dor vai vir até você. Porque você tem o coração que necessita, o instrumento que necessita para acolher aquela dor. Então é interessante que no final dessa passagem, depois vocês leiam lá o capítulo de prece com muito carinho, com muita dedicação. Na prece é dito assim: Deus Todo-Poderoso, permite os bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Porque lembrando que naquela época eles faziam muita evocação. A gente não faz evocação. A gente deixa que a espiritualidade organize tudo isso. Porque nós não somos Kardec.
né? Vamos ficar aqui no nosso cantinho. Preservai-me da presunção de me julgar, resguardado dos maus espíritos. Então, por mais que eu me prepare, por mais que eu vigie, sempre é possível eles chegarem. Mas se eu estou atento, eu faço prece por eles, eu faço prece por mim e peço a espiritualidade para encaminhá-los. Orgulho que poderia induzir ao erro sobre o valor da minha tarefa. Que todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médiuns não sobressaia. Se for induzido ao erro, inspirai alguém o pensamento de me advertir. Olha a humildade que precisa para ser médium. Se eu estiver errando, que alguém seja inspirado para me advertir. Eu não sei tudo, eu não sou super poderoso, eu não sou o máximo. A gente errava tanto que a gente acreditava que não precisava estudar. A gente tinha lugar escolhido para os médios. E hoje a gente sabe que não precisa nada disso. Não é um demérito daquela época, é uma falta de conhecimento. E que hoje a gente tem possibilidade de reajustar com tudo isso. E ainda fala, se for tentado a abusar no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que me concedeste, eu vos suplico para retirá-la de mim. A gente tem coragem de fazer essa prece? Né? Mas se a gente está consciente do que pode acontecer, vamos estar mais vigilantes. E aí não vai precisar ser retirado de ninguém. Então isso aqui é alerta. Não é que a gente está pedindo para tirar, mas é alerta. Antes de permitir que seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos, o meu próprio e o adiantamento moral. Então, o que é mediunidade? É aquilo que traz bem a todos, que traz nosso adiantamento moral, e que a gente sabe que a moral do médium não influencia, mas determina o uso que a gente faz da nossa mediunidade. Então, quando a gente lê novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se lembre. Ali tem um roteiro seguro para qualquer atividade que a gente se dedicar, para tudo aquilo que a gente pensar em fazer. E aí tem uma música da evangelização, calma, eu não vou cantar, fiquem calmos, podem ficar sentados em seus lugares, né? Que diz pra gente, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que parar e pensar, o que Jesus faria no lugar? É isso, tudo que a gente vai fazer. Nesse momento, o que eu vou falar com esse irmão, se fosse Jesus falando, o que ele falaria? Usaria essa palavra, essa forma, esse gesto? Aí a gente está no roteiro mais seguro. E na mediunidade, isso é primordial. Porque a gente não sabe quem é o irmão que está chegando. Às vezes ele é muito próximo. E se a gente faz de qualquer forma, a gente não está acolhendo aquele que já se liga a nós de alguma maneira. Então, já que a gente já passou muito nisso, né, vou agradecer vocês pela oportunidade. Em nome do Marcelo, com certeza também. A alegria de estar aqui. Mediunidade é um assunto que a gente pode estender aí por dias e dias, porque sempre haverão dúvidas, ninguém está pronto e acabado, a necessidade de estudar é diária. Ah, mas eu vou estudar todo dia? Não é estudar 5 horas por dia, mas estudar todo dia, para que a gente possa estar mais bem preparado nesses momentos que vão chegar, porque as dores estão muitas. Que dores vão chegar para a gente nesse momento de consolo que é a mediunidade. Muito obrigada a todos vocês. Quer falar tchau, Marcelo? Tchau, Marcelo. Figura. Bem, gente, acho que a sensação não é só minha, não, né? O aproveitamento foi de todos nós. Agradecer a Gisele, a Marcelo, o carinho que prepararam o estudo da noite hoje. Nós temos alguns recadinhos, né? Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso mês.
E no centro, amanhã às 18 horas, no Paz, Luz, Amor, nós teremos no nosso painel de expositores com o tema o Evangelho segundo o Espiritismo e a Educação para o Espírito, preparando as novas gerações, que será mediado pela nossa companheira Ivânia Rocha. A Ivânia, eu vi ela hoje aqui na casa. E os expositores Cida, Felipe, a Cida também está escondidinha ali, que eu já vi, do J. Lacerda. A Elizabeth Carvalho está aí, eu não vi a Elizabeth. E a Érica também está aí, a Érica está lá. Essas nossas companheiras maravilhosas que vão nos prestigiar amanhã. E no próximo sábado, nosso encontro será no Centro Espírita Dr. Germano Albertoni, Rua José Alício, 496, no bairro Leonardo, com o tema o papel da reencarnação na compreensão dos desafios sociais e individuais. Será ministrado pelo palestrante Diamante de Bar, Fabiano Martins Leite, também no mesmo horário. Nós vamos fazer nossa prece, logo em seguida eu gostaria que vocês não saíssem, porque a gente vai ter um sorteio de 2 livros, é isso mesmo, Antônio? É, 48. 48. Tá bom. Obrigado. Então, meus irmãos, nesse momento vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer a oportunidade que tivemos de estar nessa noite maravilhosa, esse encontro de corações, onde pudemos aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa e consoladora. Que a nossa prece possa ser levada a todos os nossos companheiros que não puderam estar conosco durante hoje, aos seus lares, aos seus familiares, a toda a nossa família espírita. Gostaríamos de pedir também aos companheiros espirituais que acompanhem no retorno ao lar dos nossos companheiros Gisele e Marcelo, que eles possam continuar levando essa palavra de consolo, amor e aprendizado da doutrina a outros corações. Que assim seja. Então nós vamos continuar